E vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal, onde os ministros já estão se dirigindo aos respectivos lugares para o início da sessão plenária da manhã desta quarta-feira, que agora acompanharemos, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor? Declaro aberta esta sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 26ª sessão extraordinária, realizada em 2 de agosto de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou 2 processos. Indago dos senhores ministros se há alguma observação, retificação, anotação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, informo a todos que estão presentes neste plenário alunos do Centro Universitário Toledo, de Araçatuba, em São Paulo. Sintam-se todos muito bem-vindos. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores. Muito obrigada pela presença. Senhores ministros, na pauta de hoje, temos as ações, como eu disse, de sempre nessas sessões, de antes de 2000. E trago um voto vista numa ação direta de inconstitucionalidade, na verdade, numa medida cautelar, numa ação direta de inconstitucionalidade, cujo julgamento se iniciou em 28 em 2004. E houve o voto do ministro Sidney Sanches. Então, a despeito de estarmos com a presença de 7 dos ministros, mas já houve o voto do ministro Sidney Sanches, que era o relator, razão pela qual eu peço licença para apresentar o voto vista e seguir, então, no julgamento desta ação. Como disse, se trata ainda de medida cautelar. Esta ação direta de inconstitucionalidade, que foi ajuizada pelo Partido dos... a ação direta de inconstitucionalidade 1764, procedente do Distrito Federal. Hoje a relatoria está com o ministro Gilmar Mendes e são autores o Partido dos Trabalhadores, Partido Democrático Trabalhista e o Partido Comunista do Brasil. E após o voto do ministro relator, Sidney Sanches, que indeferia o pedido de medida cautelar, pediu visto o ministro Nelson Jobim. Este processo, no entanto, ficou na presidência por um equívoco administrativo e somente no final, na gestão do ministro Peluso, que então foi encaminhado ao meu gabinete por ter sido a sua sucessora. Eu liberei algum tempo atrás, muito tempo atrás, e somente agora ele volta, já entrou em alguns momentos na pauta, somente agora ele volta para a continuidade de julgamento, e eu apresento, então, o voto vista no sentido seguinte: esta ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Partido Democrático Trabalhista e pelo Partido Comunista do Brasil, volta-se contra a Lei 9.601, de 98, que dispôs sobre o contrato de trabalho por prazo determinado. Não o contrato do 443 e outras modalidades de contrato trabalhista, mas aquele que decorre das convenções e acordos coletivos de trabalho. Tem-se nas normas impugnadas exatamente este dado. Artigo 1º, as convenções e os acordos coletivos de trabalho poderão instituir contrato de trabalho por prazo determinado, de que trata o artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, independentemente das condições estabelecidas em seu parágrafo 2º em qualquer atividade desenvolvida pela empresa ou estabelecimento para admissões que representem acréscimo no número de empregados. Os parágrafos afirmam que as partes estabelecerão na convenção ou acordo coletivo a indenização
para as hipóteses de rescisão antecipada do contrato, as multas pelo descumprimento de suas cláusulas, não se aplicando pelo parágrafo 2º deste artigo 1º, ao contrato de trabalho previsto neste artigo, disposto no artigo 451 da CLT. Garante-se a estabilidade provisória da gestante, do dirigente sindical ainda que suplente, do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, do empregado acidentado, durante a vigência do contrato por prazo determinado, que não poderá ser rescindido antes do prazo estipulado pelas partes. Para os contratos, dispõe-se ainda que, para os contratos previstos naquele artigo, o prazo é de 18 meses, e já houve alteração deste prazo. O artigo 3º dispõe que o número de empregados contratados nos termos desta lei obedecerá ao limite estabelecido no instrumento decorrente na negociação coletiva, não podendo ultrapassar, e aí se fixam os percentuais. As reduções previstas são asseguradas, e o artigo 5º dispõe que as empresas que, a partir da data de publicação desta lei, aumentam seu quadro de pessoal em relação à média mensal do número de empregados, terão preferência na obtenção dos recursos no âmbito dos programas executados pelos estabelecimentos federais de crédito, especialmente o BNDES. Cuida-se ainda ali do descumprimento pelo empregador do disposto nesta lei, que fica sujeito à multa, e ainda se estabeleceu a necessidade de o Poder Executivo regulamentar esta lei. Os autores alegaram afronta ao princípio da igualdade, porque aqui estaria sendo criada distinção de tratamento entre empregados de uma mesma empresa, ou seja, alguns que são contratados segundo os contratos, incluídos aí os determinados, na forma da CLT, e esta que dependeria dos acordos e convenções coletivas. Sustenta-se ainda a inconstitucionalidade formal e material, porque dependeria de lei complementar o cuidado dessa matéria, que haveria ainda contrariedade ao inciso 13 do artigo 7º, porque esta lei permitiria a compensação de largo período de 4 meses. Afirma o descumprido o inciso 8 do artigo 8º da Constituição, porque esta lei acabaria com a estabilidade do dirigente sindical. E ainda haveria descumprimento dos artigos 170 e 193 da Constituição, porque não haveria fundamento expresso na Constituição que impõe aos que convivem no trabalho limitação de direitos e situação diferenciada segregada. Nestas condições, o que foi pedido ali foi o deferimento de medida liminar pleiteada para suspender a vigência da Lei 9.601, tratando-se de evitar a lesão de difícil reparação ao conjunto de trabalhadores. Conhecimento e processamento desta ação, para ao final ser julgada procedente. O Presidente da República e o Senado prestaram informações e defenderam a constitucionalidade. O ministro Sidney Sanches, então relator da ação, votou no sentido do indeferimento da liminar, alegando que não poderia ser reconhecida a plausibilidade jurídica nesta ação, porque esta lei não teria, na compreensão de Sua Excelência, qualquer um dos confrontos normativos com a norma paradigma. Afirmou que não seria improvável até que a Justiça do Trabalho fosse provocada depois de encerrado, em cada caso, o prazo do contrato de trabalho, não haveria riscos maiores, portanto, para os empregadores, e haveria riscos maiores para os empregadores mais do que para os empregados, pelo que a tutela constitucional dos direitos dos trabalhadores não estaria comprometida. E logo depois do voto do ministro relator, o ministro Nelson Jobim, então, pediu vista, renovou ainda na presidência, e por isso é que, como afirmei no início, após o pedido, ficou-se na presidência até que, ao final da gestão do ministro Peluso, me foi encaminhado. Presidente, receio frustrá-la, mas nós temos um pequeno problema. Eu suplantaria a ausência do relator atual, porque votou, no caso, o relator originário. Mas acontece que o ministro Dias Toffoli
declarou impedimento. Então, se Sua Excelência... Não teríamos quórum, portanto, para a continuidade, porque não teríamos sequer o 7. Bom, então, neste caso, eu vou suspender o pregão e, se houver condições, ainda no período da tarde, eu faço de novo um resumo do relatório e dou continuidade com a presença dos outros ministros. As outras 3 ações são ações diretas de inconstitucionalidade, na qual há necessidade também do quórum de 8. Eu não sei se, no caso de toda sorte, mesmo na última, haveria necessidade do quórum, porque eu sou a relatora e, portanto, não haveria possibilidade. Então, neste caso, peço a Vossas Excelências licença para fazer o pregão das listas que temos para votação. Ministro Marco Aurélio, a lista número 8, avulsa, de 8 de agosto de 2018, tem um processo que são embargos de declaração nos embargos de divergência, nos embargos declaratórios, no recurso extraordinário 194.462 da Bahia. Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, esse processo já teve tantas idas e vindas, né, que parece até que não chegará a um termo final, né? Eu vou proceder à leitura do voto porque chego à conclusão de que nós temos realmente uma irregularidade que acaba por prejudicar o julgamento verificado dos embargos infringentes, julgamento que resultou no restabelecimento da ótica inicial, que foi da primeira turma, né? Este processo teve início com o dissídio coletivo suscitado pelo Sindicato Patronal em 31 de agosto de 1990, ano que eu ingressei no Supremo. Hoje conta com 5.621 folhas, compondo 24 volumes. Compreende-se, então, que inúmeros foram os atos praticados pelas partes e pronunciamentos judiciais até aqui, sendo o último o retratado no acórdão deste plenário, formalizado ante embargos de divergência, protocolados pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Empresas Petroquímicas, Químicas, Plásticas e Afins do Estado da Bahia, Sindiquímica. Então, já se avizinhava o término do processo, projetado excessivamente no tempo. São passados, desde o surgimento, 28 anos. Eis que, contra a decisão proferida por força dos embargos de divergência, tem-se o insurgimento do Sindicato Patronal, Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais, Petroquímicos e de Resinas Sintéticas de Camaçari, Candeias e Dias Dávila, veiculando matéria da maior importância, ou seja, a ilegitimidade do Sindicato Profissional Sindiquímica ante a inexistência jurídica. Colho do Código Civil que a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, artigo 45. Mais do que isso, essa benção comezinha que o ingresso das pessoas jurídicas de direito privado em juízo pressupõe a existência jurídica, condição da ação e pressuposto de recorribilidade são aferíveis de ofício. Então, houve omissão no acordo embargado, no que passou sem exame o que suscitado pelo Sindicato Patronal
nos embargos declaratórios, ou seja, a insubsistência no mundo fático e jurídico do Sindiquímica, sindicato da categoria profissional, ou seja, o sindicato aí, a ponto que interpôs os embargos de divergência. Estes embargos de divergência foram conhecidos e providos, relatou o ministro Sepúlveda Pertence, né? No ano de 2000, ocorreu fusão de sindicatos. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Empresas Petroquímicas, Químicas, Plásticas e Afins do Estado da Bahia foi alvo de fusão com o Sindicato Único dos Petroleiros da Bahia. Então surgiu o Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Químico e Petroleiro do Estado da Bahia. Este, repita-se, resultante da fusão dos dois sindicatos referidos, teve registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas em 16 de junho de 2000, sob o número, e aí eu cito o número para individualização. Uma nova realidade em termos de legitimação para a causa, em termos de autoria na prática de atos em juízo, surgiu, portanto, em junho de 2000. Reconheço que, após tal data e o julgamento dos embargos de divergência, inúmeros atos foram praticados pelo primitivo e inexistente, à época em que formalizado, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Empresas Petroquímicas, Químicas, Plásticas e Afins do Estado da Bahia, Sindiquímica, quer isoladamente, como no caso da protocolação dos embargos de divergência, que em conjunto com o Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para fins industriais, petroquímicas e de resinas sintéticas de Camaçari, Candeias e Dias Dávila. Reconheço também que o então relator dos embargos de divergência, ministro Sepúlveda Pertence, determinou a retificação da autuação para fazer constar como embargado o SIMPEC e como embargante o sindicato profissional resultante da fusão. O despacho surgiu como de mero expediente, não gerando saneamento alusivo à interposição, que entendo viciada, ante a inexistência do recorrente, a interposição dos embargos de divergência. A razão é simples. Apreciam-se os pressupostos de recorribilidade considerado o espaço de tempo alusivo ao prazo recursal. Dentro deste, o recurso há de estar devidamente formalizado. Então, forçoso é concluir que isso não ocorreu, pouco importando que, posteriormente, os embargos de divergência foram protocolados em 24 de outubro de 2005 e o despacho do ministro Pertence é de 14 de março de 2007, se tenha alterado a atuação, o cabeçalho do processo. Em síntese, o recurso de embargo de divergência foi interposto por sindicato, pessoa jurídica, direito privado, que à época da interposição não mais existia, porquanto há muito fora alvo de fusão com outro sindicato, surgindo uma nova entidade. O direito, repito sempre, é uma ciência possuindo princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio. E na pureza da linguagem está o entendimento. Na observância das normas substanciais e instrumentais está o cerne da almejada segurança jurídica. Cumpre, então, prover estes declaratórios ante a omissão para afastá-la, apreciando-se o que não foi alvo de exame quando conhecidos e providos os embargos de divergência. Provejo, então, os declaratórios do sindicato patronal
para assentar que os embargos de divergência não tinham condição de ser conhecidos. Devido a essa conclusão, há a perda de objeto dos declaratórios interpostos por um substituído, Cristóvão Luiz Pinho Oliveira e outros também substituídos, visando julgamento de agravo interno voltado contra a decisão, mediante a qual o então relator, ministro Dias Toffoli, não admitiu a participação como assistentes litisconsociais do sindicato-alvo da fusão e, portanto, inexistente. O pedido formulado pelas pessoas naturais veio à baila em 15 de julho de 2010, volume 16, ou seja, quando já inexistente, o sindicato profissional declara o prejuízo desses embargos, mas provejo os embargos do sindicato patronal para declarar que o recurso foi interposto por um sindicato, à época, inexistente, ante a fusão ocorrida e o surgimento de uma nova realidade sindical, de um novo sindicato. Pois não. É uma questão muito séria, porque nós provemos os embargos de divergência, modificando totalmente o quadro decisório do processo. E agora, pelo meu voto, pelo menos, chegamos à insubsistência desse julgamento de mérito, já que, repito, os embargos de divergência foram interpostos por um sindicato que há muito não existia. Pois não. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, é um caso já de 28 anos, acho que esperar um pouquinho mais não vai prejudicar, eu peço vista. Eu penso que um pedido de vista aqui é importantíssimo, né? Pois não. Então, proclamo o resultado provisório que, após o voto do ministro relator, no sentido de prover os recursos do sindicato, com efeito modificativo para não conhecer dos embargos de divergência e declarar prejudicados os embargos interpostos por Cristóvão Luiz Pinho de Oliveira e outros, pediu visto o ministro Alexandre de Moraes. Ministro Marco Aurélio, ainda da relatoria de Vossa Excelência, há uma lista avulsa com um processo que é o agravo regimental nos embargos de divergência e nos embargos declaratórios, no agravo regimental, no recurso extraordinário com agravo 742.664, procedente de Pernambuco. Vossa Excelência, com a palavra. Matéria pacificada. A minuta do agravo é deficiente porque não está voltada a infirmar os fundamentos da decisão atacada e dele não conheço com imposição de multa. Indago dos senhores ministros, se há alguma divergência, não havendo, essa é a proclamação do resultado. Ministro Dias Toffoli, da relatoria de Vossa Excelência, pregou para julgamento a lista número 1, de 8 de agosto de 2018, sendo o processo agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos declaratórios, no agravo regimental, no recurso extraordinário 729.631, procedente do Distrito Federal. Vossa Excelência, com a palavra. Senhora Presidente, o Estado do Espírito Santo interpõe tempestivo agravo regimental contra a decisão em que não conhecidos embargos de divergência com a seguinte fundamentação. Transcrevo no meu relatório a referida fundamentação. Destaco o seguinte do relatório da minha fundamentação. Estado do Espírito Santo opõe embargos de divergência contra embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário apreciados pela segunda turma. O acórdão guerreado restou assim emmentado. Embargos de declaração, inocorrência de contradição, obscuridade e omissão, pretendido reexame da causa, caráter infringente e inadmissibilidade. Embargos de declaração rejeitados. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, venha utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de assim viabilizar um indevido reexame de causa. Precedentes. O acordo do agravo regimental, por sua vez, foi sintetizado na seguinte ementa. Recurso extraordinário, coisa julgada em sentido material. Indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade. Atributos especiais que qualificam os efeitos resultantes do comando sentencial.
proteção constitucional que ampara e preserva a autoridade da coisa julgada, exigência de certeza e de segurança jurídica, os valores fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito, eficácia preclusiva da res judicata, tanto judicato quanto disputatum vel disputare debet by, consequente impossibilidade de rediscussão de controvérsia já apreciada em decisão transitada em julgado, ainda que proferida em confronto com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal. A questão do alcance do parágrafo único do artigo 741 do CPC, Magistério da Doutrina, recurso de agravo improvido. E pelos destaques e sublinhados, provavelmente deve ser da lavra do ministro Celso de Mello. Pois bem, digo que alegou o embargante que o acordo embargado diverge da orientação proferida nos julgamentos do RE 363889-DF e no AI, agravo regimental, em agravo de instrumento 665003, Rio de Janeiro, ambos da minha relatoria, julgados pela primeira turma e publicados nos diários tais, e transcreve emendas referidas. Recurso extraordinário, direito processual civil e constitucional, repercussão geral reconhecida, ação de investigação de paternidade declarada extinta com fundamento em coisa julgada, em razão da existência de anterior demanda em que não foi possível a realização do exame de DNA. Essa repercussão geral era voltada especificamente em relação a exame de DNA em ação de reconhecimento de paternidade, não fornecida a possibilidade de exame por parte do Estado a quem era detentor da justiça gratuita. Ou seja, um âmbito bastante específico, e foi esse acórdão. Também citou e, ao fazer o cotejo analítico, refere que os acordos paradigmas, ao contrário do acordo embargado, admitiram a possibilidade de relativização da coisa julgada inconstitucional. Postula o Estado recorrente, em suas próprias palavras, a revisitação dos efeitos da sentença transitada em julgado, proferida no processo originário, como forma de obstar o pagamento de precatório fundado em ato decisório contraditário, com posicionamento pretoriano consolidado no âmbito desse Supremo Tribunal Federal acerca da interpretação e aplicação da Constituição. Por outro lado, eu disse que a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, requerendo fosse mantida a decisão da segunda turma. Entendo encontrar-se presentes os pressupostos de admissibilidade, o ministro Celso de Mello admitiu os embargos de divergência nos termos do 335, parágrafo 3º. A PGR, em parecer da lavra do ilustre subprocurador-geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pelo não conhecimento dos embargos de divergência. E este, então, é o relatório. E eu, na decisão, esse é o relatório da minha decisão monocrática. E na decisão monocrática, eu, então, seguindo o posicionamento da PGR, eu neguei seguimento porque não era o caso de realmente conhecer, por ausência de paradigma para o trânsito do recurso. Alega agora, nesse agravo, que a decisão impugnada deveria ser reconsiderada, uma vez que não poderia ter sido feito novo juízo de admissibilidade do recurso, já que já fora ele realizado pelo ministro relator do acordo impugnado, o ministro Celso de Mello. Aduz também que não estariam presentes os requisitos autorizadores para uma decisão monocrática. No mérito, argumenta que há suficiente semelhança entre o caso julgado, em que o Estado postulou, com fundamento na doutrina da relativização da coisa julgada inconstitucional, a relativização e flexibilização dos efeitos da coisa julgada formada no processo originário, especificamente para afastar a incidência de comando condenatório que lhe impôs o pagamento de créditos pretéritos, e os casos paradigmas, nos quais o STF debruçou sobre a relativização da coisa julgada em ações de investigação de paternidade e também sobre a possibilidade jurídica de se ajuizar a ação dotada do intuito de rediscutir fatos cobertos pelo manto da coisa julgada, discutindo, portanto, a possibilidade jurídica de se intentar uma ação com o objetivo de flexibilizar a coisa julgada, sendo, portanto, desnecessária a demonstração da perfeita identidade entre os fatos do acordo recorrido e dos acordos paradigmas. Além disso, defende o Estado agravante que foi efetivamente realizado cotejo analítico entre o acordo recorrido e os acordos paradigmas. Eu digo que a resignação não merece prosperar
Não há que se falar em suspensão do presente processo por ausentes os pressupostos para concessão de tal medida. Ressalto que não há nulidade na decisão ora agravada, que havia também um pleito de suspender essa decisão para, enfim, em razão de valores de precatório ou algo do tipo. O Estado seria afetado no seu orçamento. Ressalto que não há nulidade na decisão ora agravada, sendo plenamente possível a realização de um novo juízo de admissibilidade após a redistribuição dos embargos. Da leitura do citado dispositivo, infere-se que há nos embargos de divergência um duplo juízo de admissibilidade. O primeiro realizado pelo relator do acordo embargado e o segundo após a redistribuição dos autos, prevista pelo parágrafo 3º do artigo 335. E aí cito precedentes aqui que cito da lavra do ministro Luiz Edson Fachin. Destaco ainda a possibilidade de apreciação monocrática dos embargos divergentes, mesmo quando já ultrapassado o juízo de admissibilidade. São significativos os precedentes, e cito vários deles. Assim, demonstrada a ausência de qualquer nulidade do julgamento monocrático, passo a análise do tema de fundo. Conforme consignei na decisão agravada, não há similitude fática e jurídica entre o acórdão atacado pelos embargos de divergência e o proferido no âmbito dos seguintes recursos, RE 363889 e no AI, agravo regimental AI 665003. No presente caso, o que o embargante deseja é a relativização da coisa julgada formada em processo originário, no qual se assentou o direito subjetivo de servidores estaduais ao recebimento de reajuste salarial trimestral, fundado em índice federal, qual seja o IPC. O título executivo judicial funda-se na Lei Estadual 3935 de 87, posteriormente declarada inconstitucional por esta Corte, em sede de controle difuso de constitucionalidade. Com fundamento nisso, pretende o Estado o sobrestamento de precatório formado para a execução de créditos pretéritos. Eis o acordo combatido pelos embargos de divergência. E aí, novamente, cito o acordo combatido pelos embargos de divergência. E também o acordo do regimental. Por sua vez, no exame do 363889, debruçou-se o Tribunal sobre a relativização da coisa julgada em ações de investigação de paternidade, nas quais não tenha sido possível determinar se a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes em decorrência da não realização do exame de DNA. Do mesmo modo, no agravo regimental no AI 665003, Rio de Janeiro, a controvérsia centrou-se na possibilidade jurídica de se ajuizar a ação dotada do intuito de rediscutir fatos cobertos pelo manto da coisa julgada. A tese do recorrente era de que a petição inicial da ação civil pública ajuizada pelo INCRA albergava pedido juridicamente impossível, razão pela qual não se lhe devia ser dado seguimento perante o órgão de primeira instância competente, com fundamento em precedentes, doutrina e também em uma série de considerações por mim tecidas, negou-se seguimento ao recurso em questão. Observe-se, todavia, que não se discutia naqueles autos a efetiva relativização da decisão imutável, mas sim a possibilidade jurídica de se intentar uma ação com o objetivo de flexibilizar a coisa julgada. Como se nota, o acórdão atacado pelos embargos de divergência em nada se assemelha, fática e juridicamente, aos autos aqui apontados, apesar de buscarem, de certa forma, todos eles, uma relativização da coisa julgada. Acerca da impossibilidade de se conhecer de embargos de divergência em que não há similitude fática nem jurídica entre o acordo embargado e o apontado como paradigma, cito, além dos precedentes já destacados, vários outros que omito a leitura, senhora presidente. Também analiso a questão do confronto analítico e digo que, no presente caso, a deficiência do cotejo é clara, haja vista que, compulsando-se as razões do referido recurso, o que se vê é apenas a transcrição das emendas e de trechos de um e de outro acordo, seguida de afirmações pouco aprofundadas sobre a suposta divergência. E aí, então, também cito precedentes, no sentido de que não cabe embargos de divergência quando não está realizada a devida comparação, o devido cotejo entre os referidos decisórios. E, em face do exposto, mantenho a decisão monocrática e nego provimento ao agravo regimental. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não, só para reiterar a minha suspeição, presidente, nesses autos já afirmada. Pois não. Então, com a suspeição declinada pelo eminente ministro Roberto Barroso, proclamo o resultado no sentido de que se negou provimento ao agravo regimental. Ministro Edson Fachin. Ministro Edson Fachin, da relatoria de Vossa Excelência, a lista número 4 de 2 de agosto, que são 2 processos
embargo de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário 540.857, procedente do Rio Grande do Sul, e também os embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário 592.869. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. São, nesta lista número 4, como Vossa Excelência acaba de apregoar, embargos de divergência que tem como fonte recurso extraordinário, e o que se discute aqui, fundamentalmente, se o tema dos efeitos decorrentes da coisa julgada, nomeadamente acerca de seus limites e consequências como incidências de juros de mora, é um tema de estatura constitucional ou infraconstitucional. Portanto, há uma percepção dissonante entre o acórdão apontado como paradigma e o acórdão recorrido, e por isso, senhor presidente, estou assentando que são admissíveis embargos de divergência quando demonstrado o dissídio jurisprudencial, mediante o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma, que é o caso. E também assento que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa, e adotando esse entendimento, estou propondo em ambos os casos provimento da divergência para assentar esse entendimento do Tribunal. Presidente, ministro, por favor, tenha a palavra. Peço vênia para divergir. Reconheço que há pronunciamentos do Supremo no sentido de não possuir a coisa julgada que está voltada à segurança jurídica, envergadura constitucional. Mas ela tem envergadura constitucional e consubstancia uma garantia do cidadão. No caso concreto, houve apreciação pela turma, prolatando o acordo embargado, no sentido de assentar essa premissa, ou seja, a ter a coisa julgada contornos constitucionais. E continuo convencido de que realmente assim o é. Se agora provermos os embargos de divergência, nós vamos afastar até mesmo do cenário jurídico um pronunciamento judicial que implicou o reconhecimento dos juros da mora. Por isso, peço vênia ao relator para conhecer dos embargos de divergência, porque há realmente o dissenso de julgados, mas desprover ambos os embargos. Pois não. Creio que a conclusão do voto de Sua Excelência é essa, né? Eu estou propondo o provimento porque nós... o resultado prático qual seria? Manter a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que assentou a incidência do juros de mora com o pagamento da integralidade da dívida. Portanto, não há uma consequência efetivamente danosa do ponto de vista do que se pode extrair do não provimento. E, ademais, eu até tenho uma inflexão, ir ao encontro desta argumentação de que a coisa julgada tem, como de fato tem, estatuto constitucional. Mas aqui nós estamos a tratar de uma ponte que se faz da coisa julgada e o conjunto dos seus efeitos. Se tratarmos do conjunto de todos os efeitos, a rigor trataremos de todos os processos decididos no Brasil, em face dos quais se apresenta a coisa julgada, que é o destino final de todos os feitos. Portanto, esse limite a Corte Suprema, de algum modo, estabeleceu. E eu estou, pelo que posso perceber, seguindo com todas as vênias do entendimento sempre louvável e respeitado do ministro Marco Aurélio, a compreensão dominante, por hora, pelo menos, nesse tribunal. Pois não. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu no conhecimento acompanho o relator, apesar de, como salientou o ministro Marco Aurélio, existem divergências, mas me parece realmente que é possível embargos de divergência em relação a determinada decisão que conhece e julga o mérito e a outra que não conhece, porque o resultado final
acaba gerando uma divergência de prestação jurisdicional a cada um daqueles que recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Então, conheço em relação a isso. No mérito, eu já tive a oportunidade, inclusive, de, acompanhando a relatoria, um agravo regimental, recurso extraordinário de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, em lista, né, no sentido, não é no sentido que entendeu o ministro Edson Fachin. Pelo que entendi de Vossa Excelência, Vossa Excelência coloca no plano infraconstitucional e mantém, então, a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Eu acompanhei nesses julgados, posição, inclusive, da presidente, no agravo do instrumento 850.091, e a relatoria já citada do ministro Luiz Roberto Barroso no RS 566030, que, nesses casos, a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmados na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência dessa Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Então, no mérito... Vossa Excelência conhece, mas nega provimento. Nega o provimento, exatamente. Ministro Roberto Barroso. Acompanhando o relator, presidente. Ministra Rosa Weber. Vida Vênia, eu acompanho o relator, presidente. Ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, eu peço vênia ao relator e aos que o acompanharam e acompanho a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio. Pois não, eu vou pedir vênia a divergência e acompanhar o ministro relator. E, neste caso, nós teremos, portanto, como estamos... 4, por um voto, mas de todos, mas proclamo o resultado no sentido de conhecer o dos embargos de divergência e, na unanimidade, no mérito, deram provimento vencidos os ministros Marco Aurélio, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Senhores ministros, como a pauta regular dependeria de um quórum que, por razões justificadas dos senhores ministros, não pôde ser cumprida, eu agradeço a presença de todos, sei do enorme esforço para que possam estar aqui no período da manhã. Declaro encerrada essa presente sessão extraordinária e lembrando que hoje, no início da tarde, teremos a eleição da nova direção do Supremo Tribunal Federal para o biênio 2018-2020 e continuar dando sequência, então, aos julgamentos da pauta da tarde e ainda a sessão administrativa ao seu final. Agradeço a presença de todos.